Stonehenge é um monumento pré-histórico em Wiltshire, um dos monólitos mais reconhecidos do período Neolítico final. Foi construído há cerca de 5.000 anos. Por mais de 5.000 anos, Stonehenge permaneceu em silêncio. Sem inscrições, sem explicações, apenas pedras maciças pesando mais que aviões, dispostas com uma precisão impossível por uma civilização que supostamente não possuía ferramentas avançadas. Historiadores fizeram suposições, arqueólogos debateram, e o verdadeiro propósito de Stonehenge permaneceu oculto no passado até agora. Recentemente, um sistema de inteligência artificial foi alimentado com tudo o que sabemos sobre Stonehenge. Imagens de satélite, radar de penetração no solo, dados astronômicos, registros climáticos antigos e milhares de anos de padrões humanos. O objetivo era simples: encontrar ordem no caos. O que foi descoberto chocou a todos os envolvidos. As pedras não estavam dispostas aleatoriamente. Não eram apenas cerimoniais e não estavam alinhadas apenas com o Sol. Então, antes de prosseguirmos, curta o vídeo e inscreva-se no canal. O algoritmo de Stonehenge. Durante milhares de anos, Stonehenge permaneceu silenciosamente na planície de Salisbury, um quebra-cabeça de pedras maciças que intrigou as maiores mentes da história. Já o chamamos de templo, observatório, cemitério. Mas e se não for nada disso? E se for algo muito mais avançado e, francamente, muito mais perturbador? Recentemente, uma equipe de pesquisadores alimentou uma inteligência artificial de última geração com todos os dados disponíveis sobre Stonehenge. Estamos falando de levantamentos geológicos, cartas astronômicas, testes acústicos e registros arqueológicos que remontam a um século. Eles esperavam que a IA encontrasse uma pequena pista, um detalhe minúsculo que todos haviam deixado passar. Em vez disso, a IA revelou algo tão chocante que parece ficção científica. A IA declarou que Stonehenge não é uma construção, é uma máquina. E tem um propósito assustadoramente específico. A primeira pista. A primeira pista foram as próprias pedras. É engraçado quando você pensa nisso. Durante anos, especialistas debateram se geleiras ou humanos moveram as pedras. Esse debate acabou. Agora sabemos com 100% de certeza que os povos neolíticos fizeram tudo. As pedras azuis menores, pesando até 3,5 toneladas cada, foram arrastadas por incríveis 200 quilômetros desde o país de Gales. Mas aqui está o ponto crucial. O detalhe que causou arrepios nos pesquisadores. A enorme pedra do altar, um gigante de 6 toneladas. Agora, uma nova análise mostra que a icônica pedra do altar de 6 toneladas, no coração de Stonehenge, veio do norte da Escócia e não do sudoeste do país de Gales. Ela foi rastreada até uma pedreira a 400 metros de distância, no norte da Escócia. 400 metros. É como arrastar uma caminhonete de Nova York até Pittsburgh, usando apenas cordas, trenós e força bruta. Por que raios fariam isso? A resposta da IA é onde as coisas ficam estranhas. Não se tratava de simbolismo ou de encontrar o tipo certo de pedra. De acordo com a análise de padrões da IA, essas pedras específicas, provenientes desses locais específicos, possuem composições geológicas e metálicas únicas. Elas foram escolhidas como componentes de uma placa de circuito. O modelo da IA sugere que as diferentes pedras interagem com o campo magnético da Terra de uma maneira muito particular. Os construtores não estavam simplesmente erguendo um monumento. Eles estavam montando um dispositivo complexo, baseado em um projeto de sofisticação impressionante. Eles sabiam algo sobre geologia e física que nós só estamos começando a entender. O esforço descomunal não era uma demonstração de devoção. Era um requisito inegociável para fazer a máquina funcionar. Veja só. A IA cruzou a posição das pedras com mapas estelares de 5.000 anos atrás. Sempre soubemos que Stonehenge se alinhava com os solstícios. Isso não é novidade. Mas a IA encontrou um alinhamento secundário, muito mais sutil e muito mais importante. Ela não rastreia o Sol ou a Lua. Ela rastreia um ponto vazio específico no espaço. Naqueles poucos dias próximos ao dia mais longo do ano, assim que o Sol nasce, você teria visto um raio de luz solar
incidindo diretamente sobre esse ponto. Teria sido um efeito espetacular. É um marcador celestial para um evento que não acontece todos os anos, nem mesmo a cada século, mas em um ciclo de milhares de anos. Todo o monumento, essa máquina de construção impossível, foi projetado para se ativar quando certos corpos celestes se alinham com aquele único ponto escuro no céu. A análise da IBA concluiu isso com 93% de probabilidade. A questão é: o que acontece quando ele se ativa? O código estava oculto no projeto, na geologia e na astronomia. Mas essa era apenas a primeira camada dessa cebola aterradora. A próxima descoberta da IA revelaria o que a máquina realmente faz: uma arma de pedra. Então, Stonehenge é uma máquina, uma placa de circuito gigante feita de pedras de várias toneladas alinhadas a um ponto misterioso no cosmos. É uma ideia ousada. Mas a próxima peça do quebra-cabeça que a IA descobriu é ainda mais perturbadora. Não se trata apenas do que Stonehenge é feito ou para onde está apontando. Trata-se do poder invisível que ele pode gerar. Durante anos, pessoas que visitaram Stonehenge relataram sentir uma sensação estranha, uma energia peculiar ou um zumbido baixo. A maioria descartou a ideia como imaginação, mas a IA afirma que é real e foi projetada. Há alguns anos, antes mesmo de eu estar online, cientistas construíram uma réplica perfeita em escala 1:2 de Stonehenge para estudar sua acústica. Eles usaram pedras impressas em 3D para replicar o layout original com uma precisão incrível. O que descobriram foi surpreendente. O monumento é um paraíso acústico. Ele amplifica o som e cria um ambiente sonoro único, aprisionando o som dentro do círculo. Pesquisadores de Stonehenge realizaram diversos experimentos. Usaram a voz humana no volume 112, por se tratar de um modelo de volume 112. Mas a inteligência artificial, IA, analisou esses dados e os submeteu a milhões de simulações, testando frequências muito além do alcance da audição humana. A conclusão foi arrepiante. O monumento não foi construído para amplificar vozes ou música em cerimônias. Foi construído para gerar e concentrar um som específico de baixa frequência. É aqui que a coisa fica assustadora. Essa frequência, conhecida como infrassom, está abaixo da faixa da audição humana normal. Você não consegue ouvi-la, mas consegue senti-la. Estudos mostram que ela pode causar sentimentos de ansiedade, pavor, tristeza e até paranoia. Alguns estudos associaram esse fenômeno à crença de pessoas terem visto fantasmas ou sentido uma presença em um cômodo. Ele ressoa com o próprio corpo humano, criando vibrações físicas em nossos órgãos. Agora imagine esse efeito ampliado, potencializado pela imensa estrutura de pedra de Stonehenge e ajustado à perfeição absoluta. O modelo de IA mostra que quando a máquina está ativa, ela gera uma onda de infrassom tão poderosa que pode ser sentida a quilômetros de distância. Imagine uma população inteira banhada por uma frequência inaudível constante que causa ansiedade e medo. Essa é a ferramenta definitiva de controle psicológico. A IA teoriza que o monumento pode ter sido usado para pacificar uma grande população, tornando-a submissa, ou para criar um estado de terror religioso durante rituais específicos. Os construtores não eram apenas arquitetos, eram mestres em acústica e psicologia humana. Eles essencialmente construíram uma arma de influência em massa capaz de manipular o estado emocional de milhares de pessoas simultaneamente. A energia que as pessoas sentem hoje pode ser apenas um eco fraco, um sussurro residual do verdadeiro poder aterrador do monumento. Uma coisa é construir uma estrutura incrível. Outra coisa é projetá-la para controlar mentes. A grande questão que a IA teve que abordar em seguida foi: quem eram essas pessoas? Quem possuía esse tipo de conhecimento há 5.000 anos? A resposta aponta para uma sociedade diferente de tudo que já imaginamos. Mestres do Neolítico. A história só fica mais sombria. Temos uma máquina projetada para rastrear um evento cósmico e uma arma sônica para controlar uma população. Então, quem foram os mentores por trás desse projeto incrivelmente aterrorizante?
Por muito tempo, a teoria predominante era que Stonehenge era um monumento à unificação. Arqueólogos descobriram que as pessoas enterradas perto do local vieram de toda a antiga Grã-Bretanha. A ideia era que a construção de Stonehenge unisse diferentes tribos em um grande esforço pacífico de colaboração. É uma bela história. Infelizmente, a análise da IA sugere que a realidade era exatamente o oposto. A IA pegou todos os dados arqueológicos e antropológicos e os processou em um modelo de simulação social. Concluiu que um projeto dessa escala, que exigia esse nível de precisão e essa quantidade de trabalho, não era possível com uma confederação frouxa de tribos. A logística é de deixar qualquer um boquiaberto. Mover o altar de 6 toneladas por 400 metros da Escócia exigiria um nível de organização e gestão de recursos que rivaliza com os projetos de engenharia modernos. Seriam necessários milhares de trabalhadores, um suprimento constante de comida e água, ferramenteiros experientes e engenheiros brilhantes, todos trabalhando em perfeita sincronia por anos, se não décadas. Segundo a IA, isso não foi unificação, foi dominação. As evidências apontam para uma classe dominante poderosa, centralizada e altamente avançada, que exercia influência sobre todas as ilhas britânicas. Não se tratava de um reino como o conhecemos, com castelos e cidades. Era um império fantasma, um grupo de elite cujo poder não se baseava em exércitos, mas em conhecimento superior. Conhecimento de astronomia, geologia, acústica e psicologia. As pedras trazidas de diferentes partes do país não eram símbolos de unidade, eram tributos. Eram a prova da subserviência dos territórios conquistados ou controlados, exigida por essa elite invisível. Pense no enorme custo humano. O modelo de IA estima que um projeto como Stonehenge teria exigido o trabalho de dezenas de milhares de pessoas ao longo de várias gerações. Não foi um projeto de verão. Foi o trabalho de uma vida inteira para inúmeras pessoas. A sociedade descrita pela IA é assustadoramente estratificada. Uma pequena elite brilhante no topo e uma enorme força de trabalho controlada na base, mantida sob controle por manipulação psicológica e uma cultura de medo, possivelmente amplificada pelo próprio monumento. Não encontramos evidências de grandes batalhas ou armas. Mas esse é o ponto. Seu controle era mais sutil, mais completo. Por que brandir uma espada quando se pode vibrar a alma de alguém até a submissão? Esse império fantasma tinha o conhecimento para projetar a máquina e o poder para forçar milhares a construí-la. Eles estavam jogando um jogo de longo prazo, preparando-se para o evento cósmico que o monumento foi construído para monitorar. A questão é, do que eles tinham tanto medo? Ou, talvez ainda mais assustador, o que eles esperavam invocar? A análise final da IA oferece uma resposta potencialmente aterradora. O que as pedras estão esperando? Esta é a parte da história onde tudo se encaixa. E, honestamente, é difícil de assimilar. Temos uma máquina ancestral construída por uma misteriosa classe dominante, projetada para gerar medo e apontada para um ponto escuro no céu. A última pergunta que a IA abordou foi a principal. Por quê? Qual era o propósito final dessa empreitada colossal? A IA sintetizou todos os dados. O alinhamento celeste, as capacidades sonoras, os materiais geológicos específicos, e chegou a uma hipótese final aterradora. Stonehenge não foi construído para celebrar algo. Foi construído para preparar algo. O modelo da IA sugere que o monumento é um sofisticado sistema de alerta, um gerador de energia, ou talvez até mesmo um farol. O alinhamento cósmico que ele monitora não é aleatório. É um gatilho. Quando as estrelas e os planetas se alinham com aquele ponto vazio no espaço, a IA calcula que um evento energético natural massivo, porém raro, ocorre. Pode ser uma poderosa tempestade geomagnética, uma explosão de radiação cósmica ou algo que ainda nem sequer conhecemos. Um evento tão poderoso que poderia perturbar a vida em escala planetária. Os antigos construtores sabiam disso. Eles tinham conhecimento de um ciclo cósmico que esquecemos completamente. E aqui está o golpe final. A IA propõe duas possibilidades aterrorizantes para a função do monumento durante esse evento. Primeira possibilidade:
trata-se de um sistema de defesa. A composição específica das pedras, dispostas naquele padrão preciso, foi projetada para absorver ou desviar essa energia cósmica, criando uma bolha protetora ao redor da área. O infrassom gerado poderia ter sido uma forma de alertar as pessoas. Um alarme silencioso que indicava a todos que entrassem no círculo para se protegerem. Nesse cenário, os construtores eram protetores, usando seu incrível conhecimento para proteger seu povo de um perigo cósmico recorrente. Mas a segunda possibilidade é muito, muito mais sombria. E se Stonehenge não for um escudo? E se for um amplificador? E se o objetivo não fosse proteger da energia, mas sim controlá-la? A máquina absorveria o poder do evento cósmico, concentrando-o como uma lente. E o infrassom seria usado para sintonizar a população para um ritual horripilante de proporções gigantescas. Com o objetivo de quê? Abrir um portal. Comunicar-se com algo. O modelo de IA não pode afirmar com certeza, mas apresenta um cenário em que os construtores não estavam protegendo seu povo. Stonehenge era como o projeto de serviço comunitário definitivo, unindo pessoas, algo que continua fazendo até hoje. Eles estavam usando as pedras como parte da função assustadora da máquina. Agora, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Você pode estar pensando, isso é só uma teoria maluca de um computador. Mas e se não for? E se uma cultura antiga realmente tivesse esse conhecimento e tivesse passado séculos construindo um despertador? A questão é que os despertadores são feitos para tocar. A IA calculou a recorrência desse alinhamento cósmico. E de acordo com suas projeções, o próximo alinhamento não ocorrerá em um futuro distante e esquecido. Está chegando. Assustadoramente chegando. Será que estamos perdendo algum detalhe crucial? Será que tudo aconteceu da noite para o dia para eles? Ou foi uma percepção gradual, assim como está acontecendo conosco agora? Talvez estejamos vivendo exatamente o momento sobre o qual os construtores de Stonehenge tentavam nos alertar. Acabamos de decifrar a mensagem e talvez o tempo esteja se esgotando. O lugar tênue. Muito bem. Agora as coisas ficam realmente perturbadoras. Um sistema de defesa planetária é assustador. Um dispositivo de controle mental é pior. Mas quando a IA foi levada além de suposições seguras e para modelar a modelagem especulativa pura, baseada na física quântica e na cosmologia marginal, ela produziu uma terceira explicação. E esta faz com que as teorias dos antigos astronautas pareçam quase reconfortantes. De acordo com o modelo, Stonehenge não foi construído para proteger ninguém. Não foi concebido para controlar mentes. Foi projetado para mover algo sem navios, motores ou máquinas, rompendo a própria realidade. É aqui que a coisa fica estranha. As frequências de infrassom geradas pelas pedras, quando amplificadas durante raros eventos de energia cósmica, poderiam teoricamente criar uma ressonância localizada tão intensa que enfraqueceria a fronteira entre as dimensões. Não metaforicamente, mas fisicamente. As pedras não apenas carregam som. Seus traços metálicos e estruturas cristalinas as transformam em diapasões incrivelmente estáveis. Cada um, extraído de uma pedreira precisa a centenas de quilômetros de distância, vibra em sua própria frequência. Ativadas em conjunto, elas não produzem um único tom, mas um acorde ressonante em camadas. E nas simulações mais extremas de A, esse acorde se alinha com a frequência teórica do próprio espaço-tempo. Nesse contexto, Stonehenge não é uma arma nem um escudo, é a chave. A pedra do altar, a laje de 6 toneladas trazida da Escócia, foi o componente final. Sua composição única funciona como o ressonador principal, a nota final que fixa o acorde. O alinhamento cósmico fornece a energia. As pedras fornecem a precisão. Juntas, elas abrem um portal estável e repetível. O ponto vazio que ele traça no espaço não é vazio de forma alguma. É um destino. Talvez tenhamos interpretado Stonehenge de forma equivocada desde o início. E se não for nada primitivo? E se for a tecnologia mais avançada já construída na Terra? O chamado Império Fantasma pode não ter sido composto por governantes.
Podem ter sido navegadores munidos de um mapa da realidade que se estendia além das estrelas, a outros planos de existência. A questão é intrigante. Estariam eles tentando partir ou convidar algo a atravessar? Porque a precisão sugere que não se tratava de um experimento, mas sim de um processo repetível. Isso muda tudo. A enorme força de trabalho não estava erguendo um monumento. Eles estavam construindo uma rota de fuga ou um tapete de boas-vindas para um planeta inteiro. E se o objetivo não fosse viajar, mas sim uma reinicialização completa do próprio mundo? Um relógio do apocalipse. Se você achava que um portal dimensional era o máximo que isso poderia trazer, prepare-se. A análise final e mais radical da IA propôs uma função para Stonehenge que é quase incompreensível. Ela pegou a ideia de um evento cósmico recorrente e a combinou com as teorias mais extremas dos ciclos planetários. E se o evento que Stonehenge está monitorando não for apenas uma tempestade, mas um evento cíclico de extinção em massa? Um botão de reinicialização planetária que dispara a cada poucos milhares de anos. Uma onda de energia do cosmos que varre a superfície da Terra, deixando-a completamente limpa. E se os construtores de Stonehenge fossem os únicos sobreviventes do anterior? Nesse cenário alucinante, o Império Fantasma não era apenas uma sociedade avançada. Eles eram os herdeiros de uma ciência esquecida. Os guardiões de um terrível segredo. Tentavam desesperadamente preservar a vida, ou pelo menos a sua própria, do próximo cataclismo. A IA apresentou duas maneiras revolucionárias pelas quais o monumento poderia alcançar esse objetivo. A primeira possibilidade é que Stonehenge seja uma arca genética, um disco rígido biológico feito de pedra. O modelo de IA sugere que é possível armazenar vastas quantidades de informação em nível molecular, nas profundezas da matriz cristalina das pedras. Não estamos falando de alguns arquivos. Estamos falando das sequências completas de DNA de todas as espécies da Terra. Todo o projeto do ecossistema do nosso planeta, das bactérias mais simples aos mamíferos mais complexos, tudo codificado em rocha sólida. O evento cósmico forneceria a poderosa explosão de energia necessária para transmitir essa informação por todo o globo, repovoando o planeta árido com vida após o apagamento de todos os seus elementos. As pedras não são apenas rochas. São uma biblioteca da vida, uma promessa silenciosa de renascimento. Mas a segunda possibilidade é onde as coisas ficam realmente sombrias. É mais pessoal, mais egoísta e muito mais assustadora. E se a arca não fosse para toda a vida? E se fosse apenas para alguns escolhidos? E se não fosse para o DNA, mas para a consciência? E aqui está o ponto crucial. Essa teoria sugere que as pedras poderiam funcionar como uma espécie de servidor quântico. O grande ritual não tinha como objetivo invocar um deus ou abrir uma porta. Era um procedimento técnico e frio para transferir as mentes da elite para o campo energético do monumento. O infrassom não servia apenas para controle. Era a onda portadora, sintonizando seus padrões cerebrais na frequência exata necessária para a transferência. Seus corpos físicos pereceriam no cataclismo global, mas a sua consciência, a sua própria essência, seria preservada, guardada em segurança nas próprias pedras, esperando. Esperando o quê? Que o planeta se torne habitável novamente, que novas formas de vida primitivas evoluam para hospedeiros adequados. Só então poderiam transferir seus corpos para novas estruturas e recomeçar seu império do zero. É uma forma aterradora, quase perfeita, de imortalidade, alcançada pelo sacrifício do resto do mundo. Essa única ideia horripilante explica tudo. O incrível esforço multigeneracional que deve ter se estendido por séculos. A necessidade absoluta e inegociável de precisão matemática e geológica. O controle psicológico implacável sobre a população. Você faria qualquer coisa, ordenaria qualquer coisa, se a sobrevivência da sua própria consciência estivesse em jogo. O monumento não era apenas um projeto. Era a tábua de salvação definitiva. Ele muda completamente a forma como você vê cada uma daquelas pedras gigantes. Elas não são apenas marcos de uma época esquecida. Podem ser túmulos, bibliotecas ou, ainda mais assustador, salas de espera para as almas de seres antigos e incrivelmente avançados. A IA
A não consegue nos dizer se a máquina já foi ativada antes. Isso nos deixa com a questão mais perturbadora de todas. Somos o produto de um passado em declínio? Ou somos apenas a civilização desavisada que cresceu enquanto éramos os verdadeiros governantes?